Muito bem, eu acho que já tivemos aí várias abordagens, eu acho que todos os palestrantes, aí, expositores, de certa forma, buscaram endereçar as perguntas colocadas pela Fundação. E nós vamos ter agora um momento de debate entre os expositores, e a ideia é que cada expositor faça duas perguntas e comentários sobre a exposição que acabou de ver. Eu vi aí que o API já fez aí alguns comentários sobre a exposição do Eduardo, e talvez a gente pudesse, Eduardo, abrir com você, já nessa mesma sequência, para você comentar um pouco os expositores que sucederam você, e se for o caso de fazer alguma pergunta de esclarecimento, estaria contigo aí. A ideia é que você gaste 3 minutos agora, e que a resposta seja em 3 minutos. Eu vou tentar controlar a turma aqui, viu, Helena? Heloísa, mas eu não garanto, não. Bom, nós tivemos duas excelentes apresentações aqui, muito concretas e muito realistas em relação ao problema federativo brasileiro, na dimensão estadual, principalmente enfocado pela Ana Carla, e na dimensão tributária, enfocada pelo Bernardo. O Bernardo levantou uma questão que eu acho que vale a pena a gente refletir aqui, e eu, até certo ponto, acho que é uma dúvida legítima, da qual eu compartilho. Quer dizer, os municípios, os estados e municípios brasileiros estão capacitados para um genuíno Estado federativo? Bernardo, eu acho o seguinte, eu tenho essa dúvida também, mas se eles não tiverem a chance de desenvolver essas capacidades, eles jamais as terão. Enquanto eles continuarem sob tutela do governo federal, essa capacitação não virá. Vai ter problemas no caminho? Eu acho que vai ter problemas no caminho, não há a menor dúvida. Mas esse modelo de alta centralização de recursos no governo central e de um sistema, como você bem descreveu, muito opaco e muito desigual de transferências, ele vai ter que ser profundamente revisto. Eu acho que vale a pena correr o risco da capacitação. Quer dizer, correr o risco de que essa capacitação possa vir a amadurecer, porque hoje, de fato, ela não existe. Eu queria ilustrar uma coisa que você falou, Bernardo, e que eu estou perfeitamente alinhado com você. Eu estou com um dado aqui que eu acho impressionante em relação ao problema da equidade, que você falou nos repasses. Se vocês pegarem os 20% municípios com maior orçamento por cidadão, quer dizer, que o gasto do município por habitante é maior, os municípios mais ricos do Brasil, esses municípios gastam R$ 2.000 per capita por cidadão, dos quais 1.626 são repasses. Então, o município gasta 1.626, ele recebe da União e do Estado. São os mais ricos. Se vocês pegarem os 20% municípios mais pobres do Brasil, onde estão 27% da população brasileira, olha a diferença. Ele gasta 1.032 por cidadão, é quase a metade, e o repasse é apenas 855. Então, veja que os repasses agravam ainda mais a situação de desigualdade. Os municípios mais ricos, os 20% dos municípios mais ricos, recebem muito mais repasse do governo federal e do Estado do que os 20% dos municípios mais pobres. Assim como tem um problema na arrecadação, como a gente depende muito de imposto indireto, quem é pobre no Brasil gasta uma proporção maior da sua renda pagando impostos do que quem é rico, também na hora de fazer os repasses, se você tem o azar de nascer num município pobre, você vai receber muito menos dinheiro do resto da sociedade para conseguir ter um bom atendimento das suas demandas e do serviço público. Eu fiquei com algumas dúvidas ainda em relação ao Bernardo, em relação ao que você está propondo de reforma tributária com a criação do IVA. Você fala que a arrecadação é centralizada. É governo federal. Eu queria que depois você respondesse. Quer dizer, como é que vai ser a máquina de arrecadação do IVA?
Depois você fala que vai ter autonomia dos estados e municípios para calibrar a alíquota do IVA de acordo com os seus gastos, de acordo com as suas necessidades. Como é que vai se dar, se for centralizado na União, como é que vai ser a mecânica de repasse desse imposto para os estados e municípios? Eu acho que são questões que ficaram, que eu gostaria de ver desenvolvidas. Em relação à Ana Carla, eu queria que você fosse um pouco mais, se for possível, que você detalhasse um pouquinho mais aquela questão que você falou da diferença entre o que os estados relatam para nominalmente cumprir a lei de responsabilidade fiscal e o que de fato se passa no gasto com o pessoal, né? E quais são as maneiras pelas quais os estados estão burlando a lei de responsabilidade fiscal para camuflar o que de fato estão gastando com folha, né? Com ativos e inativos. Eu acho que é uma coisa que valeria a pena aqui a gente ter um pouco mais de detalhamento. Bom, eu vou começar respondendo duas questões mais pontuais que o Eduardo colocou. A primeira é com relação a como é que seria a gestão desse tributo. Na verdade, é que esse tributo ele seria arrecadação centralizada, mas ele seria gerido por um comitê gestor formado por representantes de União, Estados e municípios. Aliás, esse tributo, na verdade, a maior parte dele é o ICMS atual. Então, na verdade, faz até sentido que os estados tenham um papel muito forte na gestão desse tributo. A máquina de arrecadação, a fiscalização vai ser dos 3 esferas de governo. Só que ela tem que ser harmonizada. Você tem que coordenar a atuação das 3 esferas de governo na fiscalização do imposto. A arrecadação é centralizada, que nem é o Simples hoje. O Simples hoje, o contribuinte paga um DARF só e a receita é distribuída entre a União, Estados e municípios. Nesse caso seria a mesma coisa. O contribuinte paga um DARF só, a arrecadação vai ser federal, mas a gestão vai ser conjunta da União e dos Estados e dos municípios. Então, por exemplo, o regulamento do imposto vai ser feito por um comitê com a participação das 3 esferas de governo. O que a gente está falando é por que a gente não consegue fazer uma coisa que mantenha a autonomia federativa e facilite a vida para o contribuinte. Esse é o objetivo. Tá certo? A autonomia federativa hoje no ICMS tem sido usado para quê? Para dar benefício de guerra fiscal, às vezes de forma republicana, às vezes de forma não republicana. Tem governador preso por conta de concessão de benefício de ICMS. Não faz sentido a gente dar uma autonomia que é usada para o mal. Tá certo? A gente tem que dar autonomia para o bem. Que é falar o seguinte, olha, transparente, quer arrecadar mais, ok, consumidor paga mais para poder gastar mais em segurança pública, em educação, em saúde. Oi? E você se explica ao consumidor, que é o seu eleitor. É isso que a gente está propondo, nada demais. Tá certo? Depois, montado esse sistema, é bem mais fácil de, ao pouco, você poder ir reduzindo a parte federal, aumentando a estadual municipal, se quiser. Ultra fácil de fazer isso dentro desse modelo. Então, essa é a primeira questão, respondendo um pouco sua pergunta. Aí eu vou aproveitar e falar duas outras questões. Eu aqui quero retomar um pouco a questão de se os municípios e estados estão preparados ou não. E aí eu vou passar um pouco para a Ana Carla falar, porque a Ana Carla está fazendo um trabalho agora de levantamento de distorções no gasto de municípios, não sei se de estados também. Então, eu acho interessante sua proposta de caminhar para esse modelo federativo. Agora, eu acho que a gente tem que... O meu ponto, Eduardo, é só esse. Antes de fazer essa transição, a gente tem que se preparar, do lado do financiamento, tendo uma estrutura que seja mais cooperativa e menos fratricida do que a gente tem hoje, tá certo? E mais transparente, porque é isso, se eu quero que o contribuinte pague e veja o resultado, cidadania tributária. Meu centro chama Centro de Cidadania Fiscal, não por acaso, tá certo? E segundo, saber se a gente está... Então, do lado da receita a gente precisa mexer do lado da transferência, porque a gente precisa fazer um modelo em que, de fato, a gente use o mecanismo de transferência para reduzir desigualdade, e não para outro objetivo qualquer. O objetivo tem que ser um só, reduzir desigualdade. Ponto. Tanto de federação da União para Estados e municípios, quanto de Estados para os municípios. E terceiro do ponto de vista gasto, faz sentido jogar para a municipalidade, tem que ser consórcio e município, não faz sentido o Estado coordenar mais a atuação dos municípios em algumas áreas? Tá certo? É um pouco isso. Será que o município pequenininho está preparado para gerir saúde e educação? Tá certo?
Entendeu? É um pouco essa a minha questão. Então, eu vou passar um pouco para a Ana Carla aqui, que acho que ela pode falar um pouco da experiência dela, que acho que vai ser bem interessante desse ponto de vista, de discutir se estados e municípios estão preparados ou não. Não estou dizendo como ponto de chegada, Eduardo. O ponto é que, antes de caminhar para lá, a gente precisa se preparar. Antes da Ana Carla falar, isso é interessante já, em algum momento, nós temos um internauta, o internauta Marcos Silva, e pergunta para você, ele queria entender um pouco como é que isso é feito em outros países, assim, se essa, não agora, na sequência, depois, quando a gente circular, quando você for falar em algum momento, você poderia abordar essa questão, uma espécie de uma visão internacional de soluções que foram encontradas. Muito bem, Ana, por favor. Bom, deixa eu começar então pela... Desculpa interromper. Eu queria dizer o seguinte, quem quiser se inscrever para fazer perguntas, tem a pasta, a Valéria está coordenando ali, né, e vamos já organizando isso para a gente poder depois abrir a palavra. Muito obrigado. Então vai, desculpa. Vamos começar aqui com a questão que o Edu colocou de despesas de pessoal, por que isso é camuflado, como que isso é feito. Esse é um problema, eu posso dizer claramente, no nível dos estados, no nível dos municípios, eu não saberia dizer em detalhe, mas no nível dos estados é muito claro, e isso acontece em 27 unidades federativas hoje. Os estados, a Lei de Responsabilidade Fiscal define o que é despesa de pessoal. Despesa de pessoal é salário, benefícios, mas de uma forma que é uma forma mais geral. Ao longo desses últimos 17 anos, a Lei de Responsabilidade Fiscal é de 2000, foram sendo criadas, até porque a Lei de Responsabilidade define limites por poder de comprometimento da receita com despesa de pessoal, foram sendo criados penduricalhos, ou seja, outras rúbricas que não são salário, para poder conceder aumentos à margem da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo, auxílio paletó, auxílio alimentação, verbas indenizatórias de maneira geral, auxílios moradia, auxílios livro, auxílios personal trainer, auxílio, sim, e assim vai, auxílio educação, auxílio creche, ou seja, os cidadãos comuns não têm esse tipo de auxílio, na verdade, tem que ou pagar com o seu salário ou se beneficiar ou não da provisão do Estado. Então, o que acontece é que, com isso, a gente viu, e isso tudo validado pelos tribunais de contas estaduais, que, inclusive, têm esses auxílios todos, o que a gente viu ao longo do tempo, Edu, é que o salário hoje é uma parcela, o salário mesmo, que é contabilizado para fins de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, é só uma parcela do que, de fato, é o salário total nos diversos entes, nos diversos poderes. No Executivo, isso é menos grave, mas nos outros poderes, Legislativo e, principalmente, no Judiciário, isso representa, muitas vezes, o dobro do salário que está contabilizado para fins de Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso que eu digo 78% no caso de Goiás. Oficialmente, Goiás tem 60% num critério do Tesouro. O Tesouro calcula também um outro critério que bate 65%, mas, na realidade, a gente está falando de 78%, pelo menos ao longo desses 24 meses que eu fiquei em Goiás. Inclusive, eu costumo dizer que eu não fiquei 2 anos em Goiás, eu fiquei 24 folhas, porque era uma agonia a cada mês para pagar a despesa de pessoal. E só contando uma história aqui rapidinho, quando eu cheguei em Goiás, em janeiro, que veio o valor da folha de pessoal, o que eu fiz? Eu fiz um ofício para cada um dos chefes de poderes, pedindo que me dissessem o que era o salário e o que eram os auxílios, que eram os auxílios ali, à margem da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu aprendi já no primeiro mês que não se pede esse tipo de informação, porque é uma afronta à independência dos poderes. Foi isso que eu recebi como resposta por meio do governador, porque
Chefe de poder só fala com chefe de poder. E eu saí 24 folhas depois, sem saber exatamente quanto era isso, mas sabendo claramente, pelo valor do cheque, que todos os poderes estavam infringindo a lei de responsabilidade fiscal na prática. Então, é por isso que eu digo, a gente precisa atualizar a lei de responsabilidade fiscal, chamar o que é despesa de pessoal de despesa de pessoal, e aí sim fazer um debate. Vamos fazer um debate e saber, bom, o limite do Ministério Público está pequeno, a gente tem que tirar um pouco do Executivo, botar no Ministério Público, ou não, mas vamos dar clareza a isso. Em relação à questão de capacidade dos municípios e estados de gerirem os seus recursos, para mim, assim, eu tenho tido uma surpresa muito positiva com excelentes gestores de municípios. Municípios menores e que têm uma gestão muito eficiente. Então, ao mesmo tempo, e aí eu vou falar um pouquinho do que o Bernard comentou aqui, do trabalho que eu venho fazendo em municípios, estados também, mas mais fortemente em municípios, o que eu percebo é que, de fato, assim, a gente fala muitas vezes, não tem onde cortar, porque é muito rígido o orçamento, porque não tem espaço, depende de leis federais. E eu estou absolutamente convencida, pelo trabalho que eu tenho feito com alguns municípios, que isso não é verdade. Tem, sim, onde cortar e não depende unicamente de leis federais. Tem muita coisa no âmbito da Câmara de Vereadores ou do próprio prefeito, no âmbito das assembleias legislativas e do próprio governador, em que é possível, sim, fazer uma gestão mais eficiente, reduzir gastos de forma muito significativa. Claro que, como eu falei aqui, tem que enfrentar corporações, tem que enfrentar uma série de dificuldades, mas que é possível. Eu fiz, só para compartilhar com vocês, tem um município em que a gente fez um trabalho específico, e só na parte toda de gestão, de eficiência organizacional, se identifica volumes assim da ordem de 40% do orçamento que podem ser cortados ou economizados e alocados em outras despesas, só com critérios de gestão, de eficiência na gestão. Então, eu sou muito... Agora, dito isso, ou seja, há espaço para fazer, mas, acima de tudo, eu acho que eu estou muito na linha do Edu. Só vai se aprender fazendo. E descentralizando, inclusive, a gente tem condições de ter esses gestores que estão se destacando e que têm essa propensão, inclusive, ao enfrentamento, que podem, inclusive, virar uma maioria, por que não? É um processo que é lento, é um processo que vai custar em determinado momento, porque hoje, talvez, a maioria tenha mais dificuldade do que essa minoria muito, muito bem preparada, mas eu acho que é um processo que a gente tem ganhos. Perfeito. No longo prazo. Inclusive, nós temos aqui, ainda nesse bloco, eu estou um pouco preocupado com o nosso tempo e com o número de inscritos. Nós já temos 18 inscritos. Né? Isso é um excelente sinal do ponto de vista do interesse do tema e de como está sendo positivo, mas é um péssimo sinal para quem está coordenando o trabalho, né? Considerando que nós temos horário para terminar. Nós temos ainda, já foi feita uma primeira rodada entre nós aqui, e eu acho que nós vamos voltar ainda à possibilidade, tanto do API como da Ana, de fazerem algumas perguntas, esclarecimentos. Eu vou pedir você um pouco mais rígido com o tempo, né? E queria dizer também que a sintonia entre esse debate e as pessoas é muito forte. Por exemplo, o Tiago Trapé, que é docente da medicina da USP, ele fala de que você pode superar o problema, viu, API, dessa questão das dificuldades e capacidades dos pequenos municípios, fazendo consórcio de municípios. E ele cita o exemplo da saúde, onde municípios consorciados têm um ganho de escala muito grande e melhor eficiência. Tal. Então, você vê como tem aí caminhos interessantes, né, que podem, na linha um pouco do que o Eduardo disse, de avançar nessa questão com alguns arranjos. Não, e o consórcio pode ir além. Eu falei para vocês, eu acabei de ver uma experiência nova que está em curso agora, de 10 municípios que estão se consorciando para contratar o secretário de Educação conjunto para os 10 municípios. Eles vão contratar uma pessoa ganhando bem,
Então, cada município, se contratasse seu secretário de educação, municípios pequenos, ia pagar R$2.000, no máximo R$3.000 para o secretário de educação. Os 10 consorciantes estão conseguindo dar um salário muito melhor, para ter um secretário de educação muito mais qualificado para ajudar a fazer a política educacional daqueles municípios. Então, a gente pode ir além da área de saúde, até mesmo em outras áreas dá para você poder fazer um trabalho. Agora, precisa ter uma estrutura para isso e os estados poderiam ajudar, enfim, induzir boas práticas nesse sentido. O meu único ponto é o seguinte, eu acho que a gente tem um consenso aqui na mesa de caminhar para um federalismo maior. O que eu acho é que a gente tem que preparar o caminho para isso. A gente tem, na minha área, que eu entendo mais, que é de financiamento, acho que a gente tem desafios a fazer para poder chegar de uma forma boa nesse ponto. Mas talvez você pudesse só esclarecer, apenas antes de você, já que você não vai fazer nenhuma pergunta, podia responder ao Marco Silva, que pergunta como fica a questão da Previdência. Não, desculpa, não é o Marco Silva. São dois aqui, tem dois. Eu respondo você aqui. Você viu? Estou com os dois aqui. Aliás, os dois são do Marco Silva, na verdade. Primeiro, ele perguntou aqui como funcionam os países mais desenvolvidos em impostos semelhantes ao ICMS. Funciona exatamente como eu estou propondo aqui, que é um modelo do tipo IVA. Todos os países relevantes do mundo, exceto os Estados Unidos, têm imposto tipo IVA. Os Estados Unidos é o único país relevante no mundo que não tem, que eles têm o que a gente chama de sales tax, só cobra na venda ao consumidor final, em vez de cobrar ao longo da cadeia de produção e comercialização. Só funciona quando você tem baixa sonegação no varejo, a alíquota baixa, que não é o caso no Brasil, então tem que ter um modelo. Então o modelo é esse. Como funciona a distribuição entre estados e municípios? Aí varia muito entre os países. Normalmente, na grande maioria dos países, os municípios têm tributos patrimoniais, tributos sobre propriedade imobiliária, essa é a principal fonte de receita dos municípios na maior parte dos países do mundo. E aí varia muito a forma de repartição de receita entre estados e municípios. E aí varia muito. Tem desde países em que eles permitem diferenças grandes entre estados e municípios. Então, eles têm diferenças grandes, sim. Estados Unidos é um caso, até países como a Alemanha, que deu exemplo, cuja regra é vamos equalizar a receita per capita entre todo mundo. Então, varia muito a forma como eles fariam. Perfeito. A segunda questão é se com o fim da COFINS, como ficaria a Previdência. Na verdade, que eu pulei esse pedaço porque eu estava atrasado, mas a gente está propondo, no nosso modelo, manter as destinações atuais de todos os tributos que estão sendo tirados, só que, na verdade, virar uma alíquota específica cuja soma da alíquota total do tributo. Então, vai ter uma alíquota específica que é para a Seguridade Social dentro desse modelo. Aí a discussão que a gente vai ter a única coisa que a gente tem é da autonomia que cada uma dessas alíquotas seja gerida individualmente. Isso dá muito mais flexibilidade na gestão das contas do que o que a gente tem hoje. Eu vou dar um exemplo. Hoje, se um Estado quer gastar R$1 bilhão a mais em segurança pública e quer financiar com o ICMS, que é o principal imposto estadual, ele tem que arrecadar mais de R$2 bilhões para sobrar R$1 bilhão para poder gastar em segurança. Porque do que ele arrecadar vai 25% para o município, do que sobra 25% para a educação, 12% para a saúde. Então, no modelo que a gente está propondo, se ele quiser arrecadar R$1 bilhão a mais, ele pode aumentar a sua alíquota livre para gastar em segurança pública, o que vai muito na linha da transparência, que está proposta pelo Eduardo. Falou, dessa alíquota que está pagando, tanto vai para a educação, tanto está sendo gasto, tanto está indo para a saúde. Tá certo? Perfeito. Não sei se as pessoas que estão aqui sabiam, mas 0,4% do preço de tudo que vocês compram vai para o BNDES. Não sei se vocês sabiam disso. Ana, pois tem no nosso modelo isso fica claro. 0,4%. Tudo que você está comprando, 0,4% daquele preço está indo para o BNDES hoje. Para ele dar para os campeões do desenvolvimento, do crescimento. Não é assim, podemos até discutir, você pode ser a favor ou não. JBS, mas vamos passar aqui para a Ana agora. Vamos. Eu até vou propor para a gente abrir para o debate. Perfeito, Eu acho ótimo. que